Quem tem mais condições de seguir por mais tempo nessa guerra, Estados Unidos ou Irã? Nesse vídeo a gente vai falar sobre a matemática da guerra e entender alguns pontos que tornam tão diferentes as atuações dos dois países. Uma guerra considerada altamente assimétrica. A gente precisa falar do uso de inteligência dos Estados Unidos, que é muito grande, muito intenso, mas isso é algo que custa muito dinheiro, tanto que são gastos milhões para desenvolver mísseis balísticos de alta performance, alto alcance, de longa distância, bem diferente do que se vê no Irã, que no passado, ainda na monarquia, comprava muitos dos aviões americanos, só que a frota aérea foi ficando muito envelhecida. Então, os aviões usados hoje em guerra no Irã são muito antigos, tecnologia defasada. E aí o que o Irã encontrou de alternativa? Investimento em drones. Aliás, o Irã tornou-se uma das grandes potências em desenvolvimento de drones para uso em guerras. São aqueles drones kamikazes que são usados uma vez só e atingem o seu objetivo, inclusive drones de longo alcance. Esses drones, aliás, vêm sendo utilizados também em outros confrontos, como por exemplo, Rússia e Ucrânia. E aí vem a diferença importantíssima, que é quanto se gasta para essas produções. Um drone desses do Irã sai por, em média, 20 a 40 mil dólares, enquanto um míssil balístico que os Estados Unidos precisam utilizar para impedir a chegada de um drone desse custa uns 4 milhões de dólares. E é justamente aí que entra uma outra grande diferença entre os dois países. São as técnicas, que o Irã acaba usando a técnica de exaustão do inimigo. Então ele vai provocando essa situação para que o inimigo gaste muito mais para se defender do que efetivamente para atacar. E aí vai se promovendo uma sequência de ataques para acabar com esses insumos. Fora essa questão da sofisticação dos insumos militares, a gente precisa falar também sobre a quantidade de homens, de militares disponíveis à guerra. Os Estados Unidos contam com quase 1,5 milhão. O Irã tem um efetivo menor, quase metade, cerca de 600 mil militares. Mas aí entra uma outra questão, o uso das milícias. São as técnicas não convencionais iranianas que vêm marcando presença nesse conflito, que também tem uma característica muito interessante. O Irã acabou construindo várias cidades de mísseis. São áreas subterrâneas onde está boa parte do armamento, protegida de qualquer ataque e que está ali pronta para uso. Mas tanto o Irã quanto os Estados Unidos seguem dosando o uso desses armamentos. Estados Unidos, por exemplo, atacou apenas pontos militares da ilha de Kargil, segurou ainda um pouco, não atingiu a infraestrutura petrolífera. O Irã fechou o Estreito de Hormuz, mas somente para Estados Unidos e aliados, tentando ainda manter uma boa relação com os países vizinhos. Aí é importante atualizar, inclusive, que os países que foram convocados por Donald Trump para ajudarem nessa segurança do Estreito de Hormuz não deram respostas muito decisivas ainda sobre isso. Reino Unido diz: é importante reabrir o estreito, mas se limitou a isso. A Coreia do Sul diz que vai analisar o pedido de apoio de Donald Trump cuidadosamente. A China disse que vai investir no fortalecimento de comunicação com os países envolvidos. A França foi quem deu a resposta um pouco mais significativa, diz que está em conversa com outros países que são aliados na União Europeia, além de Ásia e Índia, e disse estar planejando uma missão para escoltar navios, mas também não seria para agora, só quando as circunstâncias permitirem. O fato é que os dois países envolvidos diretamente nesse confronto ainda têm cartucho para queimar, e por isso a gente não pode precisar quanto tempo mais de guerra deve acontecer. Nós já estamos na terceira semana e é preciso acompanhar com atenção porque os impactos econômicos estão atingindo muitos outros países e podem atingir muito mais. Para você ficar por dentro de todo esse conflito que marca a sensação de insegurança no Oriente Médio, tem vários vídeos aqui no canal que você pode maratonar, entender muito mais, inclusive sobre os potenciais de cada país e a intenção de cada país envolvido.